Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, dia 31 de março de 2025, eu tenho o grande prazer de conversar com a minha colega médica, uma médica endocrinologista que, para mim, é uma das melhores do Brasil, indico muitos pacientes para ela, que é a doutora Paula Leal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é a aplicação das abordagens integrativa e ortomolecular quando bem feita na endocrinologia, tá bom? A Paula faz isso muito bem como ninguém. A Paula tem um curso para profissionais de saúde, uma plataforma, uma comunidade chamada Carbono 8, que é excelente e, na minha opinião, todo profissional de saúde que gostaria de saber o básico, sabe? E até aspectos avançados da endocrinologia, com umas pitadas de integrativa, de ortomolecular e bem utilizada para vários fins de emagrecimento, de saúde, de performance, de corpo e companhia. Todo mundo, na minha opinião, deveria, profissionais de saúde, estarem na Carbono 8, tá? Já já a Paula vai poder falar dessa iniciativa de vida dela, que é louvável e é excelente, tá? Eu sou aluno da Paula Leal. Já está entrando. Olá, Paula. E Oi, aí, tudo bem? Ícaro. Boa noite, tudo bem? Continua linda como sempre, Ah, né? E assim, obrigada. não sei se vocês sabem, a Paula tem 100 anos só de conhecimento, mas ela tem essa cara de 35, né? Incrível, né, Paula? Ai, quanta gentileza. Que É um prazer estar gentileza. aqui com você hoje, viu, Ícaro? Prazer. A gente tenta sempre, né, coincidir os horários, é sempre tão difícil, mas que bom que deu certo. Então, é um prazer estar aqui com você hoje. Tava falando com o pessoal que, assim, você para mim é uma referência em endocrinologia no país. Você é uma profissional extremamente séria, sabe? Sempre teve conceitos sólidos e até certo ponto sem precisar mudar muito, porque são baseados em muita fisiologia, muito conhecimento. Uhum, sim. Estudiosa. E assim, eu sou aluno seu da Carbono 8, eu sou suspeito para falar, uma plataforma que a Paula tem, brilhante. Já está em qual turma, Paula? Quinta? Eu acho que nós estamos com 5 turmas lá. É bem legal, né? Porque você, na verdade, é um colaborador muito grande ali, né, com a gente. E eu acho que o legal da Carbono é que é uma plataforma que não vai parar de crescer, né? Porque é, é, eu falo que a medicina integrativa, né, a endocrinologia integrativa, ela é muito ampla, é infinita, né? É a hora que a gente acha que a gente está, né, dominando alguma coisa, aparecem novidades, aparecem coisas novas aí para a gente estudar, para a gente se atualizar, né? E é isso que é legal, né? Da gente fazer uma medicina um pouco mais. Eu gosto. Esse termo integrativo, às vezes ele é um pouco mal interpretado, né, Ícaro? Infelizmente, a gente vê muito aí no próprio Instagram alguns colegas mais tradicionais, né, chamando médico integrativo de picareta, só porque faz, né, uma medicina integrativa, que na verdade eu acho que deveria ser a medicina exercida por todos os médicos, né, independente da especialidade, né, você ver o paciente como um todo, né? Você tratar o paciente de uma maneira global, né? Orientando o que a gente sabe que é o mais importante, que é a mudança de hábitos de vida, né? Que são coisas que poucos profissionais se aventuram, né, a perder um tempo ali da consulta deles para conversar com o paciente. E isso aí é um diferencial muito grande, né? Porque a gente sabe que muitas doenças, né, muitas patologias, elas têm um caráter muito mais epigenético do que genético, né? Então, quanto mais a gente consegue transmitir para o paciente que essa mudança de hábitos, né, ela vai fazer uma diferença tremenda, né, lá no futuro, né, lá na frente na vida dele e até na vida dos seus filhos, né? Isso eu acho que é uma super colaboração que a gente está fazendo para a própria medicina, né?
a gente trabalhar, né, com saúde mesmo, a gente trabalhar com prevenção, a gente trabalhar com dessa maneira que você faz, né, orientando o paciente coisas básicas que muitas vezes ele acha que não tem importância, como tomar água, né, dormir bem. Então, mas infelizmente eu acho que esse termo, né, medicina integrativa ainda é muito mal interpretado. Não sei como que qual que é a sua visão a respeito disso, né? Como que você vê esse posicionamento de alguns colegas, né? Quando a gente fala, eu faço uma medicina mais integrativa, né? Eu não sei como que você qual que é a sua percepção, né? Mas a minha, muitas vezes, é de que os colegas acham que a gente está fazendo uma medicina, não, uma medicina sem fundamento científico algum, né? Sendo que é justamente o contrário, né? A gente tem mais amplo ainda, respaldo científico para fazer uma coisa que é mais geral, que olha a pessoa como um todo. Só que os colegas, Paulo, você sabe, né? Na nossa graduação a gente não tem estímulo a uma abordagem integrativa. No Não, máximo, quando você roda na clínica médica, e mesmo assim é uma integrativa, na minha opinião, meio pervertida. É muito mais focada em qual remédio prescrever e qual rótulo dar para o exatamente, paciente, né? exatamente. Então, você é vista como a endocrinologista brilhante que você é. Eu sou visto como o integrativo e ortomolecular. Então, muitas vezes, o colega convencional, ele fala, é alguém que está se aproveitando do rótulo. Então, os justos Exatamente. pagam pelos pecadores. Sabe? Quando Sim, você, sim, Paula, quer colocar, eu não sou só endócrino, eu uhum, faço uma abordagem integrativa em endócrino. Você sim, sabe que tem colega convencional que já fala, está querendo colocar um negócio sem muito respaldo para dizer que tem um diferencial. exatamente. Mas quando você Sim, faz direito, não é dizer que tem um diferencial, é fazer o diferencial. sim. Porque na sua área, o que eu mais vejo é consultas de endócrino que duram 5, 10, 15 minutos. Como que você aborda um paciente direito em 15 Não, minutos? não tem Não dá. como. É. Mas recentemente aconteceu um negócio que eu falei, eu tenho que discutir isso com a Paula. Você acompanha o Medscape? Uhum, sim. Então, deve ter passado batido porque você estuda muito, mas eu acho que você vai pensar, rapaz, talvez eu tenha que falar isso para o pessoal da Carbono. Um tireoidologista, que é como ele foi apresentado na entrevista que o Medscape fez de uma médica convencional com ele, que é convencional. Então é um cara da clínica Mayo, que é muito respeitada, e ele é endocrinologista especialista em tireoide. E aí a Uhum. pauta da entrevista foi, isso de agora, um mês atrás, suplementos para tireoide. Qual a sua opinião? E ele, entre várias coisas, ele falou, olha só isso, todo endócrino deveria gastar seus 5 minutinhos a mais, 5 minutos, para avaliar de uma forma mais integrada o paciente e os seus hábitos, a sua saúde geral. Eu pensei assim, olha, para você avaliar em 5 minutos tudo isso, já está errado. E outra, o colega falando, Paulo, desconheço qualquer alegação ou estudo científico que mostre que selênio, iodo e tirosina podem melhorar a função da tireoide. Eu falei, uai, cadê a fisiologia? Não faz sentido. Eu acredito o seguinte, hoje em dia é ponto pacífico que a alimentação é capaz de prevenir e até tratar e curar doenças. Ninguém duvida. Se a alimentação é capaz de fazer isso, a boa suplementação, que é o que a maioria de nós mortais conseguimos fazer no dia a dia, que não é ter uma dieta 100% correta, Sim, acredito que você não consiga, nem eu. Então a gente não. precisa de suplementação, né? Ou então, quem é que está comendo meio quilo de peixe de águas salgadas orgânicas profundas por dia para ter ômega 3? Então suplementa. Aí, a partir do momento que o colega fala isso, eu penso, quer dizer que você administrar para um paciente que tem carência de selênio e sintomas compatíveis selênio, e ele melhorar a função tireoidiana e do corpo inteiro por isso, é o quê? É misticismo? É alquimia? Sabe? Ficou de um jeito onde o colega, na entrevista, ele terminou dizendo que o que tem comprovação científica
é usar T4 e de vez em quando T3. O resto não tem. Eu falei, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Em 2025, em fevereiro. Me parece que o viés do preconceito contra a suplementação racional, sabe? E que o viés do preconceito contra uma abordagem mais detalhada e integrativa, ele subiu a cabeça dos colegas do ponto de vista do seguinte, não importa se a Paula é endócrino e ela tem um currículo invejável, ela tem milhares de pessoas capacitadas, se ela fala que faz integrativa, ela caiu É, num degrau e não exatamente. subiu. E assim, quando você perguntou a minha opinião, eu queria ouvir a sua em relação a você se apresenta como endócrino integrativo ou que faz integrativa em endócrino para colegas, por exemplo, na Carbono e tudo que estão chegando, ou você sente que há um certo demérito em usar esse termo hoje em dia, lá também? Percebe, na Carbono, eu acho que o pessoal já, todo mundo que está ali, eu acho que tem uma cabeça um pouco melhor, né, para entender, até porque o pessoal já conhece a minha linha de trabalho, sabe que eu trabalho de uma maneira muito séria, né? Agora é muito difícil você falar, né, sobre esse termo com médicos que são é, mais conservadores, colegas que vêm de outras, né, sei lá, às vezes de instituições um pouco mais conservadoras. E é uma coisa interessante, né, porque na própria Carbono a gente discute muito sobre isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de tireoide, né? É muito difícil você ter uma função tireoidiana saudável se alguns minerais não estiverem dentro, né, de níveis bons. A gente sabe. Isso aí, gente, tá em evidência científica, isso aí não é achismo, né? Então, quando você fala, todas as deiodinases, elas são dependentes de selênio, né? Se você não tem selênio suficiente, como é que você vai ter conversão de T4 em T3? Né? Um exemplo muito clássico que a gente vê no consultório e que é muito comum hoje em dia, né? Principalmente entre mulheres, é a deficiência de ferro. Né? Então a gente sabe que assim, o ferro é extremamente importante, né, para a conversão de T4 em T3. E é muito comum a gente pegar, muitas vezes, pacientes, né, que estão com ferritinas baixas e com TSH um pouco mais elevado, e só da gente corrigir esse ferro, esses níveis de TSH caírem. Isso a gente vê com muita frequência. Eu falo muito isso lá na Carbono. A gente vê com muita frequência, né? O zinco é extremamente importante, né? Magnésio é muito importante. Então, assim, isso não é achismo, não. A gente vê isso na prática e a gente vê isso em evidências científicas, né? Então, essa questão do T3, né? Hoje a gente já sabe que existem, porque assim, até há uns 10 anos atrás, quando você falava em dar T3, era um crime, né? Nossa, onde já se viu dar T3? Hoje, esse posicionamento já tem mudado, né? A gente sabe que algumas escolas, né, europeias, americanas, já tem mostrado aí que a coisa não é bem assim, que existe sim um grupo, né, de pacientes que vai se beneficiar, né, com a reposição de T3, né, são grupos específicos, são grupos e tem toda uma explicação para isso, né? Por que essas pessoas, mesmo com níveis de TSH normais, né, elas continuam sintomáticas, né? A gente sabe que existem até questões cromossômicas, questões de mutações ali, né? Então, a gente percebe que muita coisa que a gente vem falando há algum tempo, em algum momento, vão acabar, né, descobrindo, como já está acontecendo, né, nessa questão do T3, porque esse médico, né, que você acabou de citar, que é um médico mais tradicional, antigamente jamais ele iria falar que alguns pacientes talvez precisem de T3, ele iria tirar isso. Então hoje você vê que já está mudando um pouquinho, né? Mas isso é uma coisa que a gente já fala há muito tempo, né? Que existem sim pacientes que mesmo com TSH normal, eles continuam sintomáticos, né? E esses pacientes devem... E hoje o que se diz? Que esses pacientes, depois de bem selecionados, eles devem fazer o teste terapêutico com T3, né? Sim. Então, isso está
já está bem configurado, né? A gente tem até uma aula na Carbono mostrando como que é feito esse cálculo, né? Porque o que existe, Ícaro, muitas vezes, né, por parte, às vezes, de alguns médicos que fazem integrativa, é, mas que não tem, às vezes, muito conhecimento da fisiologia, né? São algumas proporções equivocadas. E eu concordo, né, que existem alguns exageros, principalmente quando a gente fala em hormônios, né? Muitos médicos que eu vejo você muitas vezes ponderando isso lá no grupo, né? Muitos médicos que antes, né, de avaliar hábitos, né? Avaliar se esse paciente tá com aquele trinômio, né? Sono, dieta, atividade física bem alinhado, já vai dando hormônio para esse paciente, né? Que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Eu falo, gente, antes de você fazer qualquer intervenção hormonal, né? Mude os hábitos dessa pessoa, né? Veja como que tá a alimentação dessa pessoa. Hoje as pessoas não dormem direito, a maioria das pessoas não dormem. Ou quando dormem, é um sono de péssima qualidade, né? Você vê aí homem que chega no consultório, um monte de alteração, fala que tá dormindo bem, você vai ver tem poliglobulia, sabe? Tem apneia do sono, vive cansado. O legal da medicina integrativa é você ter a visão para esses detalhes, né? O endocrinologista tradicional, muitas vezes, ele vê ali, né, um paciente com poliglobulia e ele fala, vou te encaminhar para um hematologista, né? E a gente que, por exemplo, eu que trabalho muito com terapia de reposição de testosterona, né, com déficit androgênico do envelhecimento masculino, eu preciso fazer essa abordagem, né? Porque a gente sabe que uma das pedras, né, no caminho que a gente tem para fazer a terapia de reposição de testosterona é a poliglobulia, né? Sim. Então, eu preciso mostrar para aquele paciente, olha, ou você está dormindo mal, você está achando que está dormindo bem, está dormindo mal, né? Faz um exame de polissonografia, tem alguma coisa errada, né? E muitas vezes aquele paciente que ele achava que estava dormindo bem, ele estava dormindo muito mal, né? Então, eu acho que essa é a diferença, né? Da gente para aquele médico que ele tem uma visão somente daquela, eu sou endócrino, então eu tô aqui só para tratar ali, né, fazer sua reposição de mas você não vai poder fazer reposição de testosterona, vai lá no hematologista, né? Então, assim, o legal dessa medicina, né, é que a gente consegue realmente ajudar o paciente. O paciente sai do consultório muitas vezes com muitos esclarecimentos, né, que às vezes ele vem de outros profissionais com muitas dúvidas, né. Eu vejo muitas mulheres, por exemplo, eu atendo muitas vezes mulheres com falência ovariana prematura, né, e que normalmente eu sou a quinta ou sexta médica que elas estão procurando, porque nenhum médico consegue explicar ou mostrar ou investigar, né, o porquê daquela, por que você está com essa, falência prematura mesmo? Algo, cromossômico? É simplesmente uma menopausa precoce, né? Então, assim, eu acho que é esse o diferencial, né? Você sentar com o paciente, esclarecer todas as dúvidas daquele paciente, né, ali. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso numa consulta só, né, Ícaro? Mas eu acho que pelo feedback, né, que eu tenho aí dos pacientes, muitas vezes o paciente sai bem satisfeito da consulta, porque existe uma conversa, existe uma preocupação com esse paciente, né, de uma maneira integral, né? E eu acho que é esse o diferencial da endocrinologia integrativa, né? Não é você simplesmente dar hormônio tireoidiano para tireoide, é você tentar identificar se existem outras causas colaborando, né, para aquele hipotiroidismo ou mesmo para aquela alteração momentânea de TSH, né? E eu acho que essa é a diferença, né, Sim. da gente para o médico que faz aquela medicina mais tradicional, né? Pensa comigo, qual é o paciente que não quer se sentir cuidado, que não quer se sentir ouvido? Um dos grandes diferenciais da gente é ouvir de verdade, mas é uma escuta ativa, atenta. A medicina, não, a inteligência artificial, as principais que as pessoas usam por aí, quando consultadas, elas elencaram várias especialidades médicas que vão desaparecer nos próximos 10 a 20 anos. E assim, quando me perguntaram uma vez, sabe, você não tem medo da sua atuação desaparecer?
eu tenho certeza que nem eu tenho, nem a Paula, porque a nossa escuta ativa, ela vai virar mercadoria de luxo. Porque para você pegar, ouvir um paciente que pode até digitar ou chegar num totem, como na China já tem, tais sintomas. Aí a máquina acessar um manual Merck, um CES ou um Harrison, tá? Dá o diagnóstico mais provável. Já lê no manual Merck ali, companhia no DEF, quais são os tratamentos. E passar, isso aí qualquer máquina faz. Qualquer uma faz. Agora, ouvir o paciente, ver de repente como está o relacionamento desse paciente, como é que esse Exatamente. paciente está com a sua espiritualidade, que afeta, já tem estudos comprovando, Claro. até em nível de imunidade, se esse paciente não está psicossomatizando, isso é outro Uhum. patamar necessário da medicina de base. Só que quando os nossos colegas não fazem o básico, a gente que faz o básico parece extraordinário, né? Exatamente. E Exatamente. sobre, você falou sobre a poliglobulia. Eu já peguei várias poliglobulias relativas, Paula. O Sim. paciente chegou, ele tratou poliglobulia direto como poliglobulia, o hemato falou, você não tem nada. Uhum. O Uhum. médico do assim, aquele fixado em hormônio que você sabe que Uhum. existe, ele quer só aprender a usar hormônio, Sim. não tinha tratado. E quando eu fui ver, era hipóxia Uhum. constante, às Sim. vezes por cigarro, às vezes por respirar mal, é tomar pouca água, sangue grosso pra caramba, hemoconcentração, Sim. falta de exercícios, claro, gerando fatores de agregação e Sim. sobrecarga renal, com eritropoiese excessiva e tudo. Quer dizer, corrigir os hábitos acabou. Sim. Acabou. Sim. Sim. Aí ficam falando, não, mas tinha poliglobulia. Tinha. Assim, o rótulo não me interessa, o paciente Ah, ficou melhor. tratável. Falência ovariana, Paulo. Eu já peguei dezenas de mulheres que chegaram com o diagnóstico de falência ovariana e eu falei para elas: espera aí, seus ovários são órgãos. Eles não estão recebendo o necessário para viver direito. Vamos otimizar seus hábitos, seus suplementos e outros hormônios, porque tudo age integrado. A mulher voltou a funcionar completamente normal por anos, Sim. tá? Sim. E aí, quando você olha e pensa, poxa, o integrativo, teoricamente, ele já deveria fazer isso como parte básica do seu métier diário. Deveria fazer parte da boa integrativa, que hoje em dia a gente tem muito Sim. integrativo ruim. Sim. Sim. Hoje, Exatamente. Paula, eu fiquei decepcionadíssimo. Eu recebi um paciente que veio, de anos atrás, ter tratado com um grande amigo meu que sabe muito de integrativa. Só que quando eu falei para ela da importância de tomar água no caso dela, por que ela estava tomando pouco, tendo passado por um excelente integrativo, ela me falou: nenhum médico me falou por que eu precisava tomar com tanta clareza. Aí eu, nossa, mas você passou por quantos integrativos? Dois, e bons, um bom um deles. Aí eu pensei, caramba, para onde o rótulo da integrativa está caminhando? E aí Exatamente. aí eu lembrei de no começo da minha carreira, um cara com quem eu trabalhei na clínica dele, picareta, mas eu tinha acabado de formar, queria uma clínica, a clínica era bem montada, passei 2 meses com o cara. Um dia, numa conversa, ele virou para mim e falou: Ícaro, você precisa aprender aí umas plantinhas, umas vitaminas, uns minerais, isso 24 anos atrás, olha só. Para você fazer umas fórmulas com isso, nem que você coloque lá dentro o triac, lembra do antigo triac? Sim. Uma, Sim. um marruang, que foi proibido, uma efedra, né? E companhia, porque o que vai funcionar mesmo é o hormônio, é o estimulante. Mas o paciente vai olhar para a sua fórmula e vai falar: nossa, ele é ortomolecular. Eu falei: gente do céu, isso é criminoso. Exatamente. Mas até hoje tem, né? E dentro da integrativa mesmo, a gente vê muito isso, né? A gente vê ali, eu estou fazendo uma medicina ortomolecular, tá, mas ali você vê um monte de anabolizantezinho, você vê um monte de veneninho, né? Você vê um monte em pacientes que não têm a mínima indicação, que não têm hábitos para isso, né? Não tem, porque eu atendo um público que na maioria das, eu falo que a gente vai moldando o perfil dos nossos pacientes, né? Sim, Eles acabam te procurando já meio que conhecendo, né? E já entendendo que
você não vai prescrever para ele uma reposição hormonal se ele não estiver fazendo o básico, né? Então, as pacientes que me procuram hoje, os pacientes, eles já sabem que vão chegar lá e eles vão escutar várias coisas. Falar, olha, nutricionista, sua dieta tá péssima, você tá comendo pouquíssima proteína. A gente pega muita mulher, né, perdendo massa sarcopênica na menopausa. Você tem que alinhar a sua ingesta proteica, você precisa tomar água, né? Sem água você não vai ter músculo, sem água os seus nutrientes não vão chegar nas suas células. Então a gente tem que explicar tudo bonitinho. Olha, você precisa dormir bem, você precisa fazer a higiene do sono. Depois que tiver. E muitas vezes essas pessoas, elas têm outras demandas emocionais muito grandes, né? Então elas têm muita fadiga por conta das questões tanto hormonais ou deficiências de vitaminas. A gente pega muito paciente com deficiência de B12, por exemplo, com muita fadiga, né? Muito déficit cognitivo, né? E querendo resultados estéticos. Eu falo, olha, primeira coisa, a gente precisa fazer você funcionar, né? Você precisa primeiro funcionar. Depois você pensa na estética. Então, primeira coisa, a gente precisa melhorar porque como que você vai ter, né, vontade, né, de ir para academia? Como que você vai ter a dopamina, né? Se você não tem os precursores de dopamina necessários para isso, como que você vai ter a dopamina necessária, né, para você ter a iniciativa, para você treinar de maneira adequada, para você ter esses resultados estéticos, né? E a gente vê que hoje a gente tem muito isso por conta dessa correria do dia a dia, muito uso de celular. As pessoas, elas têm déficits de dopamina, que é uma causa, inclusive, muito importante, de baixa libido em mulher. Né? Então, fica todo mundo muito focado na testosterona, a falta de testosterona. E eu tô cansada de pegar mulheres com testosterona ótima, níveis ótimos de testosterona e com a libido baixa. Porque a gente sabe que a deficiência de dopamina é uma das principais causas de baixa libido em mulher. Aí você vai lá, você dá os precursores, dá os aminoácidos, dá os cofatores necessários para essa pessoa voltar à produção de dopamina, muda os hábitos dela, gente, a libido melhora, né? Então, eu falo que esse é o nosso diferencial e é um trabalho muito bonito, porque ele é muito gratificante, né? Sim. Porque você escuta da paciente, ela volta no primeiro retorno, né? Porque eu tenho essa mania de fazer testes antes mesmo de ver exames complementares. Só pela anamnese, né? Eu já falo, olha, pelo próprio interrogatório, né? Você já consegue identificar que aquela pessoa tem uma deficiência de dopamina, tem uma deficiência de serotonina, tá? Então você já consegue dar uma ajudinha ali na primeira consulta. E é muito legal quando a paciente volta com os exames falando assim, nossa, você sabe que eu já dei uma melhorada? Você sabe que eu já tô mais animada, eu já tô mais focada. Então, gente, isso aí não tem preço, é muito gratificante isso, né? Isso a gente não vai fazer jamais com aquela medicina convencional, né? Só tratando, olha, tá bom, faz os exames aí que eu vou te dar a levotiroxina. A gente não tem esses feedbacks, né? Então, lá no grupo mesmo, vira e mexe, eu vejo um aluno fala, nossa, tratei o transtorno disfórico daquela paciente, a TPM, o paciente mandou mensagem agradecendo, porque as pessoas não dão muita importância para isso, né? Olha, TPM é uma coisa da mulher, né? E hoje tem vários trabalhos mostrando, né, que no período pré-menstrual a gente tem deficiência de magnésio, né? A gente tem deficiência de piridoxina, né? A gente tem deficiência de vários cofatores que estão relacionados à produção de neurotransmissores. E é por isso que as mulheres ficam, né, um trapo, né, nesse período, não é à toa, né? Porque existe uma interrelação muito grande de hormônios com neurotransmissores, né? E a gente não pode ignorar isso, né? Você sabe que eu acabei de terminar uma pós-graduação em psiquiatria integrativa lá com o Dr. Efraim, que é um cara que eu gosto bastante, na verdade, da escola dele, né? Dr. Sérgio Caplas, e foi assim muito legal e está me ajudando muito na endocrinologia, né? Porque na psiquiatria integrativa você aprende a retirar
alguns medicamentos que muitas vezes estão demais ali, com muitos colaterais. Você aprende a reduzir doses de medicamentos que muitas vezes estão ali mais atrapalhando do que ajudando. E você consegue tratar algumas condições psiquiátricas que vêm muito associadas com essas coisas, com menopausa, fibromialgia, né? Muitas vezes sem precisar entrar com psicotrópico, né? Então, eu falo que esse conhecimento, né, acerca de neurotransmissores, né, dessa interação, tem tudo a ver. Eu acho que todo médico deveria fazer, na Sim. verdade. Vocês vejam, gente, isso foi uma endócrino conceituada que falou, não foi o Ícaro. Mas eu penso da mesma forma. Trocando em miúdos, otimizar o equilíbrio hormonal não é necessariamente tacar hormônio, é melhorar os Exatamente. hábitos, é Exatamente. suplementar, é desinflamar, é otimizar os neurotransmissores, sabe? É muitas vezes desintoxicar, é muitas vezes tratar o psicológico. Isso é integrativa de verdade. E Exatamente. uma fala sua, Paula, me chamou muita atenção. Esse paciente não tem hábitos para isso, para usar hormônio. Exato. Eu bato nessa tecla e naquela aula que eu dei lá na Carbono, a gente tem até que atualizá-la se você quiser, porque saiu a segunda edição do meu livro, eu vou te mandar, se você quiser, tá? Mas eu falei lá na Carbono, ainda bem que você concorda. Se o paciente não tem hábitos de vida bons, na minha opinião, ele devia usar zero hormônio, a não ser que ele tenha uma emergência. Exatamente. Pelo amor de Deus. Hormônio, gente, e neurotransmissor, é como a nossa palavra na live de hoje. Transmite comando, transmite mensagem. Quem vai executar são as células, tecidos, sistemas, órgãos. E se esses células, tecidos, órgãos e sistemas não tiverem insumos para executar direito, a ordem vai ser mal executada e a culpa vai ser jogada sobre os hormônios. Isso é muito Exatamente. sério. A Paula bate nessa tecla, mas assim, lá no grupo da Carbono é até engraçado, sabe, Paula? Eu sou o chato que entra várias vezes, falo, gente, como é que estão os hábitos de vida dessa paciente? Eu até podei um pouco, tá? Eu parei de falar tanto para não ficar gerando polêmica. Porque eu vejo que tem gente que fala, ai meu Deus, parece, né? Lá vem o cara dos hábitos de novo. Mas Mas você quando a gente. sabe, eu acho que ali a galera tem muita gente começando, né? Sim. E muita gente tá começando, se a gente não tiver ali um pulso muito firme, o paciente acaba te manipulando muito e muita gente ali ainda está naquela coisa de ter medo de perder um paciente, né? Eu não tenho medo de perder um Nem paciente que chegou ali eu. só com hormônio, né? Você quer ver um exemplo muito interessante? A galera que chega ali querendo usar GH. Gente, GH tem pouquíssimas indicações, sabe? Hoje a gente vê muitos pacientes, que eu já peguei de paciente com resistência insulínica usando GH, que é uma causa de resistência Sim. insulínica, né? Que vai secar com o GH e, na verdade, piorando a resistência insulínica e piorando o processo de emagrecimento, né? E aí você tem que explicar a fisiologia básica para aquele paciente de uma maneira bem clara, né? Mas ele veio de um colega utilizando GH, né? Então, assim, muitas vezes a gente... o pessoal, eles veem a medicina integrativa com maus olhos, mas muitas vezes a gente salva muito paciente, né? De médicos realmente picaretas, né? Porque o que a gente pega de paciente que chega. Não, eu pego o paciente no consultório que chega lá no consultório com protocolos de fisiculturistas e que, assim, não fazem nada que um fisiculturista faz. Né? O que você falou, Sim. não toma água, né? Treina lá 2 vezes por semana e acha que vai conseguir ter. Quer dizer, você só consegue ter colateral, né? E é o que você falou, o cara tá todo inflamado, tá com resistência insulínica, tá com uma gordura visceral, né? E aí depois vai colocar a culpa no hormônio, né? Sim. Porque vai ter vários colaterais, vai piorar a dislipidemia, né? Vai piorar a esteatose, a esteatose gordurosa desse paciente. Então, assim, eu falo muito ali para os alunos que eles não têm que ter medo de falar não para o paciente. Eles não têm que ter medo de se
eles têm que se impor, né? Mas muitas vezes fala, mas o paciente ele queria tanto continuar usando, mas gente, muitas vezes o paciente não tem que querer, né? Mas lá na frente ele vai te agradecer. Ou então ele vai procurar um médico que fale a língua dele, né? E que entre ali na loucura dele, que no caso não vai ser a gente, né? Mas lidar com o hormônio é uma coisa muito delicada, E uma coisa muito interessante, você falou aí também da falência ovariana prematura, é a mesma coisa a testosterona, né? Quantas vezes você pega pacientes que chegam no consultório com a testo baixa, mas não estão fazendo nada de atividade física. O cara começa a fazer musculação, toma gosto pela musculação, de repente a testosterona dele sobe, né? Então, assim, começa a ter uma vida, começa a melhorar a autoestima, começa a namorar mais a esposa, porque tá com a autoestima melhor, a testosterona sobe, né? Então, eu acho que hoje existe uma precipitação muito grande, né? Para fazer reposição hormonal ou para fazer anabolização, né? E eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, porque esse é um caminho que muitas vezes não tem volta, né? Você Sim. começa a entupir o paciente de anabolizante, você cria uma dependência muito grande, né? Eu sempre brinco, eu falo assim, olha, para você dar qualquer tipo de recurso ergogênico para um paciente, o paciente tem que estar com a casa muito arrumada, ele tem que ser muito merecedor, ele tem que estar muito, né, já num nível aí, né, de saúde, né, de hábitos de alimentares, hábitos de vida muito bons. Eu falo por mim, né? Eu sou uma pessoa que, assim, eu treino há 25 anos, né? Já entrei na menopausa e igual eu vejo a galera falando, entrei na menopausa, ganhei aquela pochete. Você ganhou aquela pochete porque você já entrou na menopausa com hábitos ruins, né? E aí é Exatamente. muito difícil mesmo, né? Depois que você entra na menopausa, você conseguir reverter, né, uma situação que você já vem deixando ser instalada há muito tempo, né? Se você entrar na menopausa treinando legal, se alimentando bem, dormindo bem, com hábitos saudáveis, obviamente que você pode ter os sintomas da menopausa, mas você vai ter muito menos coisas para resolver, né, com os hormônios, do que uma pessoa que você vai ter que começar a treinar, tá sarcopênica, vai ter que aprender a gostar, né, da musculação, a gostar de fazer atividade física, vai ser todo um aprendizado, né? Então, eu falo, hábitos de vida, hábitos alimentares são extremamente importantes. Eu acho que a gente, como profissional, a gente precisa bater muito nessa tecla. Muito, É. né? Mas, assim, um estudo canadense de uns 15 anos atrás, ele entrevistou médicos de pronto-socorro e eu estou tentando lembrar se de clínica geral também. E perguntou para os médicos, eu perdi a referência desse estudo, vou procurar depois. Como é o seu relacionamento com hábitos saudáveis de vida e estilo de vida? Quase 60% dos médicos disse que não orienta os pacientes, não cobra hábitos saudáveis de vida, 15 anos atrás já. Hoje em dia não sei se melhorou, porque não aprendeu na escola, né, na escola médica, não aprendeu em pós-graduação, não vê como tão importante porque não é falado e, portanto, não sabe orientar e cobrar dos pacientes. Isso é muito sério. E isso é Muito. mais sério hoje em dia, Paula, quando você vê o seguinte: eu nunca vi nos últimos 2 anos tanta opinião, estudo e comentário de estudo e divulgação na internet, falando, por exemplo, do Saxenda, Victoza, Ozempic, Monjaro e Vegov, e já tem um mais novo, bem mais brutal que Sim, está chegando no Brasil, sim. né? Mas assim, Nós estamos com várias promessas aí de análogos, né? e são medicamentos extremamente valorosos para o paciente certo. Vão salvar vidas. Eu não Lá questiono no isso. grupo aquele dia, Sim, essas medicações, eu falo porque assim, o ano que vem eu faço 30 anos de medicina. E na época que eu comecei, né, a tratar a menopausa, a gente só tinha anfetamina, Ícaro. Era muito triste tratar a obesidade, muito triste. nossa. Não tinha. é,
para aquele obeso mesmo, que precisava, a gente não tinha. Aí logo, depois de uns 10 anos, veio a sibutramina, que foi uma revolução, né? Sim. E mais ainda com muitos efeitos colaterais. Então eu falo que essa era, né, dos análogos, do Contrave, principalmente dos análogos, ela veio muito para somar no tratamento da obesidade. Só que o que a gente está vendo hoje são essas medicações sendo utilizadas para pessoas que precisam simplesmente mudar hábitos alimentares. A gente está pegando Exatamente. com com IMC de 22 tomando Mounjaro, né? E passando mal na hora de treinar, né? Cheia Isso aí é um problema de saúde. Isso é um problema de saúde pública, né? Mas por quê? Porque são medicações que não cobram receita médica, né? São medicações... Para começar, o erro tá aí, né? Eu acho engraçado, porque no nosso país, para você comprar um antibiótico, né, que custa ali R$ 30, você precisa de uma receita médica, né? Para você comprar uma medicação que custa quase R$ 2.000, R$ 3.000, você não precisa de receita médica, E o né? influencer no YouTube tá falando que faz bem e ensinando a usar. Ensinando a Tá utilizar. absurdo. Exatamente. E aí, o que que acontece? A gente tá tendo... E aí, é essa mesma... Então, aquela menina, né, que tem ali um IMC de 22, que quer emagrecer 3 quilos para o casamento da amiga, ela vai lá e usa o Mounjaro, né, que é muito mais fácil, né? E, na verdade, não tem mudança de hábito, não tem... Até porque isso vai atrapalhar essa pessoa a treinar, né? Porque o que eu percebo hoje é que a pessoa que treina, né, pesado, né, quando ela usa esse tipo de medicação, ela tem uma redução do rendimento Sim. absurda, né? Imagina você tomar uma medicação que te dá náusea e fazer um agachamento livre com, não sei lá, com 80 quilos nas costas, você não dá conta de treinar. Então, a maioria perde massa muscular, tem uma redução do rendimento, né? Mas é aquela história, né? É rápido, é fácil, né? E então, assim, e é o que você falou, a gente tem muito mais apologia a esse tipo de medicação e do que. Aí as pessoas se interessam muito, né? Quando você vê uma matéria ali falando sobre análogos, né? As injeções mágicas, as pessoas se interessam muito. Quando você vai falar de hábitos alimentares, a pessoa passa batido, né? Porque tomar água, dormir, eu já sei de tudo isso, mas não faz. As pessoas já sabem o que tem que ser feito, mas não fazem, né? Sim. Então, assim, é muito complicado, né? Como endocrinologista, eu acho que por ser endocrinologista, eu ainda poderia prescrever muito mais análogo, né? Mas eu seleciono muito os pacientes para quem eu prescrevo. Por exemplo, mesmo que o paciente tenha um sobrepeso, se é um paciente que eu vejo que gosta de treinar, eu já alerto ele. Eu falo, olha, cara, de verdade, você está gostando de treinar, você vai diminuir seu ritmo de treino, você vai diminuir o seu rendimento, a sua força vai cair, entendeu? Então pensa bem se não vale a pena a gente usar outra estratégia primeiro, vamos deixar isso aqui como uma carta na mão, né? Normalmente funciona. É que hoje é mais fácil, né? Você oferecer um protocolo de emagrecimento, né, na clínica com análogo, né? Uma promessa Sim. milagrosa, né? Mas você sabe qual Então, é a minha principal bronca com isso, Paula? É que é o seguinte, tá fácil demais de conseguir, muito. não precisa de receita, quem divulga não fala que essas medicações, e tá na bula, deveriam ser associadas a mudanças importantes de estilo de vida, tá na bula dos 5, tá? Exato. Mas o que tá me chamando a atenção é que, se você pega o Medscape, toda semana tem estudos diferentes dizendo que serve para bicho do pé a queda de cabelo. E aí isso pega o colega inicial e fala, viu? Eu tenho que usar isso, porque os benefícios são múltiplos. Sim. Deixa eu te dizer uma coisa. O que mais tem benefícios múltiplos e mais tem evidências científicas de ajudar a recuperar, manter e melhorar a saúde é melhorar o estilo de vida. Mais do que Claro. qualquer um desses. Mas assim, os colegas estão sendo induzidos a pensar que essas medicações são de primeira linha para o paciente que tem síndrome metabólica, diabetes, obesidade.
E sim, isso, na minha opinião, é um crime. É um crime. Porque, assim, claro que tem gente lucrando muito com a venda livre, mas eu tenho pego pessoas com a saúde muito debilitada chegando no consultório pedindo, por favor, para você reabilitá-las, sabe? sim, Isso sim, quando não é o paciente que chega para a gente, né, Paulo? Ele está implorando para você prescrever para ele, mas dá alguma coisa que cede os efeitos colaterais. Aí você fala, mas seus hábitos é que estão trazendo o efeito ruim, sabe? exatamente. Eu não sou contra, a Paula não é contra. Agora, se vocês perguntarem, Ícaro, quantos análogos de GLP-1 você já passou para paciente até hoje? Nenhum. Porque a maioria que chega para mim, claro que para mim, o pessoal chega querendo muito mais saúde. Sim, Eu convenço a pessoa do seguinte: vamos melhorar seus hábitos de vida? E se você ainda precisar ou quiser, a gente estuda. Nenhum sim. precisou usar, Paula. Ah, Nenhum precisou. O pessoal emagrece, por exemplo, com Clock, com Metabolate, com Akermate, com Metabari. Agora tem o Act One, uhum, sabe? Um lançamento sim, top de linha de Paiba, sabe? sim, Você tem o Pepti Strong, você tem Teacrine, você tem Meat Burning, doses mais altas. Funcionam. E sim, funcionam sim. E, otimizando e, e hã? melhorando, e melhorando a massa E ela magra, né? treina Quando, melhor, a pessoa treina melhor exato, com exato. eles. Melhora o metabolismo, a pessoa emagrece. Eu ainda trabalho com muitos obesos, né? Sim. E o organismo do paciente obeso, ele funciona de uma maneira muito diferente, né? O paciente obeso, de fato, ele é um paciente muito resistente, muito mais resistente, né, para o emagrecimento. Ele tem uma dificuldade muito maior, né, para mudar hábitos. E muitas vezes, até para a gente convencer esse paciente para ir para uma academia, né, que é um paciente que normalmente tem vergonha, né, tem toda uma questão psicológica por trás, ele precisa emagrecer, né, um Um pouquinho mais. pontapé inicial, Exato. né? Mas é um paciente obeso, é totalmente diferente, né? Então, esses pacientes que me procuram com sobrepeso e estão querendo melhorar a composição corporal, e tal, eu desestimulo muito, mas muito. Às vezes a pessoa fala, e se eu tomasse? Eu falo, olha, vamos deixar como uma carta na mão, mas vamos tentar, até porque a gente pega muitos pacientes que não têm perfil para usar, mesmo Sim. obesos, né? Por isso que eu falo muito para a galera lá do grupo, gente, faça uma boa anamnese, entenda o paciente. Você é uma pessoa que você sente fome, você é uma pessoa que você come os seus sentimentos, você é uma pessoa que você chega em casa e tem uma avidez por alimento de recompensa, porque muitas vezes o análogo não vai resolver o problema desse paciente, não. Eu tenho muito paciente, Ícaro, que não responde análogo. Porque o problema dele é muito mais psicológico, é um problema muito mais de compulsão alimentar. E muita gente usa análogo e continua compulsivo. Então, assim, não é para todo mundo. Por isso que é muito importante você fazer a leitura. Eu falo muito, gente, essa leitura do fenótipo do obeso, né? Que tipo de obeso? Com quem que você está trabalhando, né? É um obeso mais taque? É um obeso mais simpático? Aquele obeso que não para quieto, ansioso, tá? Ou é aquele obeso paradão, né? Aquele obeso Adinâmico, né? adinâmico, apático, porque as medicações, elas não são iguais para todo mundo. Hoje, todo mundo quer dar análogo para todo mundo e tem paciente que não responde. E não responde porque o problema dele é um problema que está muito mais ali, ó, no emocional, né? Então, eu acho que está tendo uma generalização muito grande, e isso é muito preocupante. E eu estou muito preocupada porque logo, logo chega o Mounjaro no Brasil, né? A promessa é que agora no segundo semestre ele já vai estar aí. E é uma E eu acho que porrada. é uma, Vai trazer muito mais efeito colateral, hein? Muito mais. é uma porrada. E aí e junto a gente vê que vem. Eu tenho muito medo porque eu sou de uma época que eu trabalhei muito com transtornos alimentares, né? Principalmente em mulheres. E eu acho que essas meninas, né, magras, utilizando esse tipo
de medicamentos sendo estimuladas, eu acho que isso é um canal muito grande, sabe, para distúrbio alimentar. É uma maneira de vir um ato bulêmico, né? Eu vejo pacientes, inclusive eu já escutei de pacientes, quando eu vejo que eu estou engordando uns 2 quilinhos, eu vou lá e tomo uns 15 dias o Ozempic ou o Mounjaro. Então, a paciente, ela tá fazendo uma catarse ali, né? Ela vai lá, come, se sente culpada, toma um remédio. Né? Antigamente elas vomitavam, né? Hoje tá mais elitizada a bulimia, né? Hoje a bulimia elas fazem através do análogo, né? De GLP-1. Então elas não vomitam, mas elas têm náusea e não comem, né? Então isso me preocupa um pouco, sabe? Porque a gente tem visto aí também pessoas com perfis de verdadeiros transtornos alimentares. Porque eu acho que uma pessoa que tem um índice de massa corporal baixo e que ao engordar 1, 2 quilos, ela lança mão de uma caneta, né, para não comer, eu acho isso muito preocupante também, sabe? Então. É muito preocupante, e eu te digo que até para a saúde mental, você acabou de fazer uma pós sobre saúde mental, um psiquiatra falou para um paciente meu o seguinte, quando ele lembrou num congresso que ele estava lá na Europa, no final do ano passado, de psiquiatria mundial, diz que teve um painel lá, ele ligou para o paciente no Brasil e falou, você não está usando mais não, né? E ele falou, não estou. O paciente ficou uma intérfase, suspendeu o acompanhamento comigo, voltou agora. Ele falou, aqui no congresso foi dito que 40% a 60% da perda de peso pelo paciente que usa o Ozempic nos dias atuais, por conta do abuso, pode ser de água e massa magra. Isso é muito preocupante. Muito. Porque vai dar um rebote de crash metabólico, né, Paula? E o paciente vai ter um reganho que depois pode ser que ele se torne um resistente ao GLP-1. E sabe o que me preocupa? O tanto de gente que vai passar mal na rua, no trânsito, na academia, porque eu fiz com o Ozempic, um Mounjaro vai ser muito melhor. Imagina as hipoglicemias de rebote, as gastroparesias, tá? Os transtornos intestinais, né, que a gente já está vendo bastante, né? Demais. Que é algo que a gente sabe que é extremamente importante no processo de emagrecimento, né? O intestino saudável. Eu vi outro dia a Denise de Carvalho, que é uma pessoa que eu acho fantástica a abordagem intestinal que ela faz. Ela alertando para essa questão da desbiose intestinal e os análogos de GLP-1. Porque uma das coisas que a gente não quer no paciente obeso é que ele tenha uma flora intestinal doente, né? Sim. Que ele já tem uma flora intestinal alterada, né? Por conta da obesidade. E os análogos, a maioria dos pacientes, a maioria tem constipação intestinal ou diarreia, então ele vai ficar metabolicamente desfavorecido por conta de todas aquelas questões que o emagrecimento já faz, né? Que ele desfavorece você hormonalmente, né? Redução de T3, né? Diminuição da função do sistema nervoso simpático. Porque o que a gente tem que mostrar para as pessoas é que quanto mais ela emagrece, quanto mais rapidamente ela emagrece, sem tempo de fazer adaptações, ela vai emagrecer num estado metabólico muito mais desfavorável. Né? E aí, se ela não tem essa mudança de hábitos, o reganho vai ser num estado muito mais desfavorável. Né? E é por isso que o reganho é mais rápido. Né? Então, assim, mas é muito complicado a gente tentar explicar isso para as pessoas, porque a gente está num mundo onde o imediatismo está imperando, né, Ícaro? Ninguém quer curtir o processo, ninguém quer esperar, né, a mudança de hábitos fazer efeito, ninguém quer esperar. Então, infelizmente, e eu falo mais, a gente que tem toda essa abordagem mais integrativa, que se preocupa com o intestino, a gente é que vai acabar pegando esses pacientes para consertar, viu? A gente que vai pegar esses pacientes para corrigir. Quando possível, né? Porque eu já tô vendo que vem coisa severa por aí. Sem contar os riscos de câncer que ainda estão sendo estudados, né? Os fabricantes bateram no peito e falaram, não, nós vamos arcar. Mas ainda está em progresso, né? Né, Paula? Ainda está em progresso. É o que eu estava comentando aquele dia para você. Eu acho que
Para obesidade, foi porque a obesidade acaba sendo um risco-benefício, né? Mas o que a gente está vendo, olha, eu vou te falar que de 10 pacientes que eu ouço falando que fazem uso do análogo, eu acho que uns 7 a 8 não são obesos. Não são obesos. Não tinham indicação Não formal a tinha melhor possível. exatamente, exatamente, né? É Esse alarmante. é dramático, é. Paulo, estamos terminando porque, você sabe, se mantiver em Olha, até uma hora, o que Instagram bom. entrega. É. E assim, nossa, Ai, é sempre um prazer extremo conversar com você, porque gente embasada e gente de bem, quando junta essas duas coisas, não tem o que falar. Então, obrigado por ter não, aceito eu esse que agradeço. convite para fazer a live. Vou fazer outros convites, sei que seu Sim, tempo é vamos escolher um exíguo. para a gente poder destrinchar de uma maneira, né, mais específica, que hoje foi mais um bate-papo. E eu quero muito agradecer, né, você, a tua colaboração, né, que você sempre está dando lá na plataforma. Muitas vezes eu não consigo acompanhar direito, porque a vida da gente, você sabe que é muito corrida, né? Sim. Mas eu tô sempre assim, de olho na sua colaboração, sempre agregando muito. Tenho certeza que o pessoal da plataforma também tem muito respeito por você, né? Quero te convidar para dar mais uma aula lá pra gente. Pode, Vai vamos, ser um vai prazer. aí, né? E aí a gente vamos combinar aí outros temas aí para gente poder conversar. Que passa, quando o assunto é bom, passa muito rápido, né? Muito rápido. Vamos vir aqui periodicamente, porque eu acho que isso aqui é utilidade pública, tá? E Eu acho que mais até o seu conhecimento do que o meu aqui é bastante utilidade pública e vamos azeitar isso então, tá? sim, com Que Deus muito abençoe, guie e proteja você sempre, cada vez mais sucesso, você certeza merece demais, tá? também. E o convite está mais do que aceito, a gente vai conversando e vai ajustando lá. Já já eu te mando o meu livro mais novo, espero que você goste Ah, dele. Críticas são vou adorar. bem-vindas, Gente, tá boa bom? noite, viu? Muito obrigada. E a gente vai se falando, né? A gente está sempre em contato ali. Vamos falando. Beijo, viu? Boa Beijo, bom noite. Até descanso. mais. Tchau, tchau.